Oi, gente, nós vamos fazer o bordado, que eu não sei o nome. Quem souber me ajuda, por favor. Nós vamos usar o fio tapajós, que é o contorno, e o cumaru, que é o fio que a gente prende. Vai ficar mais fácil na hora que eu mostrar. Uma agulha de tapeceiro número 16. Nós vamos fazer, finalizar numa bolsa. Mas para ensinar vocês, eu achei mais fácil usar a tela F9 da Castanhal. Então, vai ser assim. Primeira coisa, você precisa ter um risco. Tá vendo? Aqui eu já passei a caneta, mas você use uma caneta que apague ou um lápis também, tá? Não usa uma caneta permanente. Aqui eu usei só para ficar mais fácil de visualizar. Você precisa de um risco para quê? Importantíssimo. Porque a gente vai seguir uma sequência. Então, eu não posso ter corte. Então, olha só. Eu tenho um risco e eu tenho uma sequência. Ele pode passar por cima, mas ele tem que ter uma sequência, olha. A primeira parte, agora aqui em azul, a segunda. Tá? Em verde, a terceira parte. Tá vendo que a folhagem, ela segue uma ondulação. Se você quiser fazer qualquer desenho, faça primeiro o desenho e depois siga uma sequência. Então, você vai ter que sempre ter um risco ao seu lado. Nós vamos começar assim. A primeira coisa que você precisa fazer, depois que você pegou o risco e já descobriu a sua sequência. A gente pega o fio que você vai iniciar e a gente precisa medir ele. Esse fio não pode ser cortado. Então, olha, você vai medir o fio pelo risco. Não precisa ser muito preciso, não. Só não pode ser mais curto do que você vai usar. Então, como a gente normalmente faz um bordado pequeno, então não corte o fio. Então, olha, deu aqui, você deixa, sei lá, uns 40 centímetros a mais e corta. Lógico que se a gente for fazer um bordado gigante, a gente vai esconder onde a gente vai fazer a emenda, mas nesse caso não é. Pega uma agulhinha. Então, olha, seguindo a sequência, olha, vou começar aqui embaixo. Vou passar nesse pontinho. Eu deixo uns 5 centímetros só, tá? Só uns 5 centímetros já tá bom. Você prende aqui, se você sentir mais confiança, ou se não, não, tá? Só para prender. O fio comprido vai ficar à frente. E com o fio cumaru e a nossa agulha, né, a 16, tá vendo? Eu deixei mais ou menos 1,20 m de fio, que é o que a gente usa para abraçar o fio vermelho. Ele tem que ser da cor da juta, então por isso que é o cumaru natural. Fiz um nozinho na ponta. E eu vou vir aqui logo do lado da trama. Ó, vou dar o zoom para você ver. Logo ao lado da trama, no buraquinho, eu venho de trás para frente. Então, olha, gente, é bem do ladinho. Ó, nozinho na ponta. Eu vou passar com cuidado. Então, olha, ficou preso aqui. Agora, do outro lado do fio, eu venho e prendo, passo por cima, olha, do outro lado do fio vermelho. E passo para trás. Então, é como se a gente fizesse uma argolinha, tá vendo? Passei por trás. O fio vermelho só vai ficar acima. E agora eu vou dar uma distância que tem que ser constante, tá? Então, você vai determinar aí a distância que você quiser. Então, olha, arrumei uma distância, vou vir do lado direito, de trás para frente, olha, subir. Organiza aqui para ficar bem certinho.
E agora, você vai vir ao lado do ponto que você subiu. Então, olha, subi de um lado no pontinho do lado, no buraquinho do lado. Olha, não é nesse, é do lado. E você vai descer. Agora, você tem que prestar atenção, porque vai ser sempre assim. Tá vendo a argolinha? O fio vermelho tem que estar embaixo, porque a gente vai abraçar. É só isso. Agora, você vai... O fio tá para trás, você sobe ele para frente, com a mesma distância que você deu. Prestando atenção na distância, olha. A distância tá aqui. Então, de trás para frente. Você leva o fio lá para frente, com agulha. Trouxe para frente. Joga o fio vermelho pro outro lado. Logo ao lado da onde você saiu, é do ladinho. Ó, tá vendo? Do ladinho. Joga o fio para trás. Ó, a argolinha. O fio vermelho tem que ficar preso. E você vai fazer isso. Olha como fica atrás, olha. Fica um alinhavo atrás. Na frente só fica a pontadinha. Por isso que o fio, o cumaru, tem que ser da cor da juta. Porque dá a sensação de que, na verdade, a gente está alinhavando vermelho. Mas o que a gente está alinhavando, na verdade, é o fio cumaru. E você vai fazer seguindo o desenho. Na curva, vai ser a mesma coisa. Porque a gente está pegando nos buraquinhos. Então, você vai estar fazendo a curva tranquilo. Vai virando e vai fazendo conforme o desenho. Tá vendo? Olha, tô fazendo a curva sem problema algum. Passei o fio, venho logo do lado e passo. Gente, é muito gostoso fazer esse bordado. Uma pena que eu não sei o nome. Mas bora lá. É bem gostoso. Olha, você vai fazer toda a curvinha. Bem tranquilamente. É bacana também que você pode fazer de uma cor só ou fazer uma variação de cores. É muito legal, ele fica bem limpo o trabalho também. Você só tem que tomar cuidado para deixar sempre bem certinho o fio de cima. Olha, é bem legal você fazer todo o trabalho. Então, olha, vou seguir aqui essa sequência, tá? Até o final. E quando eu chegar aqui para cruzar, eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse detalhe. Ah, vou mostrar para vocês como eu faço canto, tá? É um pouquinho diferente. A única diferença é assim. Lembra que a gente sempre volta um pontinho do lado? A pontadinha para descer? No canto, eu volto no mesmo buraquinho que eu saí. Tá? Eu não volto ao lado, eu volto no mesmo. Por quê? Ele fica mais firme. Isso é só em canto, tá, gente? Ó. E eu consigo dar uma viradinha melhor. Isso é só em canto. Não é em ponto normal. Em ponto normal, fica melhor se você voltar, olha, ao lado. Ele deixa o ponto mais retinho. Agora, olha só. No canto, eu saio num buraquinho da tela e volto no mesmo... Olha, vai dar para enxergar melhor assim, ó. No mesmo buraquinho. Isso a gente faz em canto. Nas quinas, para ele ficar bem demarcado. Olha, ele fica bem firme. E depois você volta normal. Depois que você pegar um jeito, o seu jeitinho de fazer, você pode fazer dessa forma também, tá? Ó. Você vai, encaixa e já vai direto para outra pontada.
Se você preferir fazer assim, olha. Não esquecendo nunca de deixar o fio que tá acima, que é o tapajós, abraçando. Tá vendo como eu faço? E vocês perceberam que tanto faz se o fio vier da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. O importante é ele abraçar. Então, tá vendo? Olha, segurei, eu já alinhavo de uma vez. Passei o fio, na dúvida, eu prefiro passar o fio vermelho, já pela agulha. Que eu sei que ele vai abraçar. Olha, passei o fio vermelho. Você pode fazer assim também, quando você tiver mais confiança. Agora, para cruzar, se eu for pôr o fio aqui e eu quiser cruzar, a distância vai ficar muito pequena. Vai ficar diferente da distância que eu tô usando até agora. Então, eu vou para cima do fio que eu tenho que cruzar. Olha, vocês vão ver. Vai dar uma distância mais proporcional às outras. Mas eu vou fazer da mesma forma. A única coisa que eu fiz que foi logo em seguida. Tem que ser juntinho com o ponto que você cruzou. Tá? Tem que ser sempre coladinho. Para ele ficar bem firme, não formar uma bolinha, uma ondulação. Então, olha, ficou bem coladinho. Vou mostrar para vocês. Nesse outro trabalho, ele tá uma pontada bem próxima à outra. Então, ele ficou antes. Não ficou depois. Nesse caso, se eu colocasse antes, ia ficar muito desproporcional. Então, pouco importa se for antes ou depois, desde que seja bem colado, bem juntinho, tá? Então, é um trabalho bem livre mesmo. E para finalizar, a gente vai fazer o ponto. Olha, é bem tranquilo. Olha, aqui tá o final, onde tem a bolinha final. Você vai jogar aqui para trás. O nosso fio Cumaru para trás. E agora com a agulha, você passa de novo aqui o tapajós e vai jogar ele para trás também, olha. Você pula uns 2 buraquinhos acima e joga ele para trás. Ó, ajeita com cuidado. Isso, tá vendo? Finalizou a primeira parte. Agora é o que? Arremate. Tá vendo como atrás não aparece nada vermelho? Porque o vermelho só tá preso acima. O que a gente alinhava é o fio Cumaru. E para fazer o acabamento atrás, gente, é só alinhavar simples, tá? Como se fosse meio um bordado. Só siga a sequência, não atravesse de um lado para o outro. Tá vendo que eu tô seguindo uma sequência? Eu não vou atravessar o fio. Você pode até dar um nozinho, mas não atravesse o fio de um lado para o outro. Olha, finalizei aqui. Dá um nozinho e corta. Para fazer o acabamento do tapajós, eu vou fazer assim, eu vou alinhavar também, olha, no mesmo sentido. Eu não vou atravessar o fio pro lado direito ou esquerdo. Eu vou fazer a ondinha, tá vendo? Só que como o fio tapajós, ele é mais grossinho, eu já posso cortar aqui. Aí, eu vou abrir o fio. Olha, eu vou abrir. E aí, eu vou com a agulha, pode ser com a de tapeceiro mesmo, ou se você quiser até a agulha de crochê, se você tiver à mão, você passa uma metadinha de um lado, e aí você dá um nozinho. O primeiro sem apertar, né, porque senão repuxa, e aí o segundo e o terceiro você já pode puxar. Pronto. Tá acabado. Aquele do início, você também vai dar,
Olha, uma passadinha aqui. 2. Desfia. E dá um nozinho. É só isso, gente. Agora, eu só vou mostrar para vocês verem como que a gente inicia uma outra parte quando tá bem juntinho ao trabalho, tá? É uma forma simples também. E eu quero mostrar o biquinho para vocês. Então, olha, a mesma coisa. Vou iniciar o trabalho, eu dou uma medida do trabalho. Deixo uma quantidade maior e corto. Vai ser o mesmo processo. Passo aqui. Olha, então é assim, olha, eu coloco bem coladinho. Bem coladinho, tá? Você vai ver que você não vai precisar ficar prendendo. Ó, fiz a mesma coisa com outro pedaço de fio Kumaru. Vou prender. Então, aqui, olha, gente, eu faço tudo bem coladinho também, o primeiro ponto. Tanto a saída do ponto Tapajós, o vermelho, quanto a do Kumaru. E aí, o alinhavo é normal, até chegar o biquinho. Você vai fazer da mesma forma. A única coisa é que você deixa sempre bem pertinho quando você vai iniciar, bem coladinho. E aqui, eu vou fazer o biquinho. Então, é da mesma forma que a gente faz canto. Sair de um lugar, ó, sair, vou voltar para o mesmo. Ó, sair, volto para o mesmo buraquinho. Ajeito e puxo. Agora, eu vou para o outro. E vou fazer a mesma coisa. Agora, eu não preciso, né, fazer canto. Então, eu volto pro do lado. E já dei a pontada lá pro outro lado também, para facilitar. Mas aí, vocês façam do jeito que você sentir mais confiança. Agora, como é biquinho, ó, eu vou dar uma beliscadinha. É só isso, tá? É só um detalhezinho. E finalizo. A parte verde, olha, segue essa sequência. Só que essa parte do meio, nós vamos fazer por trás. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mesma coisa, gente. Eu tô firmando muito isso pra vocês não esquecerem, tá? Porque se você começar a fazer e esquecer, deixar um fio curto, vocês vão ter que desmanchar. E aí não é legal. Olha, eu vou passar. Finalizei aqui, deixo um pedacinho mais comprido. O início da mesma forma, pontadinha, deixo uma sobrinha. E vamos iniciar com o Kumaru. Eu quero ver comentários do que vocês estão achando desse bordado. Quem souber o nome desse bordado, por favor, compartilhe aqui com a gente, que eu preciso saber. Na verdade, eu nunca vi esse bordado. Eu comecei a fazer porque eu achei que dava certo. Eu quis fazer um outro tipo de bordado e eu acabei fazendo esse sem querer. E ficou do jeito que eu gostava, então eu já perguntei para as minhas alunas, ninguém sabe o nome. Então, quem souber, me ajuda aí. Então, bora lá. Nós vamos fazer aqui, olha, normal. Eu vou só mostrar para vocês como a gente faz quando a gente chegar lá na parte que a gente vai passar por baixo da cauda do passarinho. Então, olha, aqui é normal, seguindo sempre o desenho. E a sequência. Aqui a gente vai cruzar, mas você vai seguir a sequência do desenho, sem problema algum.
O que é importante que a gente precisa saber aqui nesse desenho na hora que a gente for cruzar. Nós estamos fazendo um desenho pequeno, um desenho que não é um quadro, que nós vamos usar para uma bolsa, ou seja, ele vai ficar, a parte de trás não vai ficar aparecendo. Então, a gente pode fazer desta forma, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Que vai ficar mais disfarçada. Então, bora lá. Chegamos aqui na parte de passar por trás. O que eu vou fazer? Eu vou finalizar o ponto e vou passar a parte verde como se a gente fosse finalizar o trabalho. Se fosse um espaço muito longe, eu finalizaria e começaria do outro lado. Como é um espaço pequeno, e olha, não vai aparecer na tela que a gente vai usar numa bolsa, eu vou atravessar, tá? Olha, eu vou atravessar, porque não é uma tela que a gente vai usar, que vai ficar iluminada, então não vai aparecer. Então, eu posso ir direto. Se fosse uma distância maior, ou se fosse ficar iluminado, eu finalizaria e começaria do outro lado, ok? Então, agora aqui, olha, finalizo com o fio Kumaru. Detalhe, vou mostrar para vocês. Eu dou um nozinho aqui, onde a gente finalizou, para que o fio não fique repuxando. Finalizei aqui, ó, dei um nozinho. Vou pro outro lado, sem cortar o fio. Dou outro nozinho, para que não repuxe. E a gente inicie, tá? Vocês vão ver que a única vez que eu vou cruzar o fio é aí, tá? Mas se não, eu não cruzaria, se fosse uma distância maior. E agora eu continuo assim até o final. Gente, fica muito charmoso para qualquer tipo de desenho. Eu aconselho que vocês criem seus próprios desenhos e façam esse exercício, né? Que é fazer o próprio risco. Me contem aqui, comentem se vocês gostaram. Quando vocês fizerem, nos marquem. E olha só que bacana, gente. Quando você fizer um desenho, que nem esse aqui, olha, com um espaçamento menor, olha como já dá uma diferença. O legal do artesanato é isso, né? O mesmo desenho e já fica com outra carinha. Me contem aqui se vocês gostaram. Tenham sempre uma instrução que fica legal, para vocês não esquecerem. E o fio Tapajós da Castanhal. Não esqueçam de se inscrever e compartilhem.